Olá, bem-vindo a mais uma aula do minicurso Terminal Linux e Prompt de Comandos do Windows. Nesta aula, nós vamos começar a colocar a mão na massa, vendo comandos de visualização de arquivos e pastas. Quando acessamos o prompt de comando ou terminal, nos deparamos com uma tela preta, entre aspas, porque você pode mudar a configuração, alterando a cor do texto, a cor de fundo, e com um prompt. Esse prompt significa que o computador está pronto para receber comandos. Para abrir o prompt de comando do Windows, basta você vir no menu iniciar e digitar CMD. Já vai aparecer aqui, ó, prompt de comando. Ao abrir a tela do prompt de comando, nós temos aqui a versão do Windows e nós temos aqui, ó, C dois pontos, que significa que eu estou na unidade C, na pasta Users, dentro da pasta Users, a pasta Evaldo. Cada diretório ou pasta é separado por um contrabarra, essa barra invertida. Fechando aqui com um sinalzinho de maior e um cursor piscando, informando que a gente pode começar a digitar os nossos comandos. O primeiro comando que nós vamos usar é o comando para ver o conteúdo da pasta. Eu quero saber o que tem dentro da pasta Evaldo, então vou usar o comando dir. O comando dir mostra tudo o que tem dentro da pasta Evaldo. Visualmente, se você abrir aqui o gerenciador de arquivos e vir na unidade C, usuários, Evaldo, vamos colocar aqui, ó, do lado, C users Evaldo, você vai ter área de trabalho, que é o desktop, documentos, downloads, tem a pasta temp, que é uma pasta que eu criei. Então o comando dir, ele lista o conteúdo da pasta atual, da pasta que eu estou. Um comando que a gente vai usar bastante é o cls. No Windows, o cls é o comando utilizado para limpar a tela, ou seja, para tirar da tela todo o resultado que está sendo exibido. Observe, vou dar o cls, Enter, pronto, ele tirou. Não apaga nada, ele limpa o prompt de comando para que você continue os seus comandos. Quando você precisa de um detalhe sobre um comando no Linux, você pode usar o barra interrogação após o nome do comando. Por exemplo, dir barra interrogação, Enter. Ele vai mostrando um help, uma ajuda, sobre o comando dir e quando acaba a tela, ele fica aguardando você pressionar qualquer tecla para ele mostrar a próxima página. Pronto, o comando dir ele só é mostrado em duas páginas aqui, então já finalizou. Limpar a tela de novo, CLS. Comando dir, você pode especificar o caminho completo da pasta que você quer enxergar, quer ver. Por exemplo, eu quero ver o conteúdo da pasta Windows. Eu vou executar o dir, C dois pontos, contrabarra, Windows. Enter. Estou vendo o conteúdo da pasta Windows. Tem bastante pastas e arquivos dentro da pasta Windows. Agora eu vou dar um dir na minha pasta local. Eu vejo que tem uma pasta temp aqui, ó. Dentro da pasta Evaldo tem uma pasta temp. Para eu ver o conteúdo da pasta temp, dir temp. Por que é só digitar temp? Porque ela está no mesmo local que eu estou atualmente. Eu estou dentro da pasta Evaldo, a pasta temp está dentro da pasta Evaldo, cls, dir, observe, a pasta temp está aqui. Então eu vou executar dir temp, que ele vai mostrar o que tem dentro da pasta temp. No Windows, tanto faz maiúscula ou minúscula. Eu posso colocar assim, assim, ele vai mostrar o conteúdo da pasta temp. O Windows não é case sensitive. Na pasta temp, eu tenho uma pasta minicurso, ó, observe que é um diretório, ó, é uma pasta. Eu tenho um diretório prompt, eu tenho um diretório terminal. Em todas as pastas do Windows, você vai ver também dois diretórios aqui, ou duas pastas simbólicas que são ponto e dois pontos. Ponto representa a pasta atual. Dois pontos representa uma pasta acima da pasta atual. Se eu estou dentro da pasta Evaldo, ponto representa a pasta Evaldo. Dois pontos representa a pasta Users. Por exemplo, se eu quiser ver o que tem no conteúdo do ponto, dir, ponto, enter. É a pasta atual.
Observe, a pasta que eu já estava. Temp, vídeos, esta é a pasta atual. E se eu der um dir, dois pontos, ele está mostrando o conteúdo da pasta users, que é a pasta acima da pasta Evaldo. Então vamos ver o conteúdo da pasta temp, dir, temp. Observe que na pasta temp tem as pastas que eu falei, minicurso, prompt, terminal. Tem um arquivo teste.txt, teste1.txt, teste2.txt. Tem um arquivo PDF e tem aquele arquivo que nós criamos, que é um arquivo de texto renomeado. E tem um arquivo do PowerPoint também. Alguns comandos possuem alguns parâmetros para melhorar ou filtrar o seu resultado. Por exemplo, o dir possui um parâmetro /a, por exemplo, que você pode informar atributos para melhorar o resultado, para melhorar o que você quer ver. Por exemplo, o atributo D indica que você quer ver todos os diretórios da pasta atual. E ele não vai exibir os arquivos. Então, /a, dois pontos, D. O /a é para dizer, eu quero especificar, eu quero informar um atributo. E o atributo D é para ver apenas diretórios, apenas pastas. Vamos limpar a tela. Nós vamos fazer uma alteração nos nossos arquivos. Nós temos aqui 3 arquivos. Eu vou pegar o arquivo 2, vou clicar com o botão direito em propriedades e vou colocar ele como somente leitura. Ou seja, eu não posso escrever nesse arquivo, ele só serve para leitura. E vou clicar com o botão direito no teste 1, propriedades, e vou marcar ele como oculto, um arquivo oculto. Por exemplo, se eu executar agora só o comando dir temp, eu não vou ver o teste1.txt. Por quê? Porque ele é um arquivo oculto agora, ele não vai aparecer aqui. Então, para encontrar arquivos ocultos, eu vou digitar dir temp, que é o local que eu quero visualizar, /a, dois pontos, h de hidden. Eu quero ver os arquivos ocultos, ou seja, eu quero listar o conteúdo da pasta temp, que está no mesmo local que eu, né? Quero listar o conteúdo da pasta temp. Eu quero especificar um atributo. Especificar um atributo é /a, dois pontos, h é o atributo dizendo que eu quero ver os arquivos ocultos. Enter. Ele mostrou um só, um arquivo, que é o teste1.txt. Agora eu quero ver só os arquivos somente leitura, então A, dois pontos, R. R mostra só os arquivos que são somente leitura, que é o arquivo teste2.txt. Vamos limpar a tela. Você pode também inverter os parâmetros colocando o sinal de menos na frente. Por exemplo, comando dir, eu quero ver o conteúdo da pasta temp, eu quero ver os arquivos ou pastas pelos atributos, D mostra somente os diretórios. Se eu botar o "-d", é a negação de D, eu estou invertendo. Então eu vou mostrar só os arquivos. Observe, mostrou somente os 6 arquivos, 0 pastas. Deixa eu dar um dir temp. Nós temos 5 arquivos e 5 pastas, porque um arquivo está oculto, CLS. Então o dir com o "-d", ele também mostra o arquivo oculto, teste1.txt. Vamos limpar a tela. Além do /a, nós temos também o /b. Por exemplo, dir temp /b. Ele mostra uma lista básica com os arquivos e pastas. Nós temos o /l, que mostra todo o conteúdo em letras minúsculas. Deixa eu executar o dir temp aqui. Observe que o 03 underline arquivos pastas tem o A maiúsculo e o P maiúsculo. É o único arquivo que tem letras maiúsculas. Mas se eu executar o dir temp /l, ele vai mostrar tudo em letras minúsculas. Limpar a tela, CLS. Nós temos também o /w, que mostra o resultado em colunas, dir temp /w. Ele mostra as pastas e os arquivos em colunas. Limpar a tela. Quando nós usamos o comando dir sozinho, por padrão, ele usa o /c. Já é padrão. Você não precisa usar o dir temp /c, que ele já usa o /c como padrão. O /c
coloco o separador de milhar, esse pontinho aqui, ó. Existe até um comando para tirar, que seria inverter o /C. É o dirtemp /-C. Ele mostra o tamanho dos arquivos sem o separador de milhar. E no Linux, será que existe o comando dir? Vamos abrir o terminal do Linux. No Linux Mint, você clica em Menu, Ferramenta de Sistema, Terminal. Ou, na maioria das vezes, o terminal já vai estar aqui do lado do menu do sistema operacional. Abrir o terminal. Será que o dir funciona no Linux? Vamos ver? Estou aqui no prompt de comando. Olha, o dir também funciona. Eu também tenho uma pasta temp aqui que eu criei. Então vamos ver o que tem dentro dela. Dir temp, tem uma pasta exemplo. Dir temp /exemplo. Olha só, não funcionou. Por que não funcionou? Porque no Linux as pastas não usam barra invertida como no Windows. As pastas no Linux usam a barra normal. Então, Windows seria C2 pontos contra barra evaldo contra barra temp. Linux barra evaldo barra temp. Então, dir temp barra exemplo. Olha, estou vendo o conteúdo da pasta exemplo. Vamos abrir aqui. Evaldo temp exemplo. Tenho 2 pastas e 4 arquivos. 1 arquivo, 2 arquivos, 3 arquivos, 4 arquivos e 2 pastas. No Linux, para limpar a tela, não é o CLS, como é no Windows. No Linux é a palavra clear. No Windows, CLS de clear screen, limpar a tela. No Linux, simplesmente clear. No Linux, para ter uma ajuda sobre o comando, nós usamos man, que seria de manual, dir. Então nós informamos o comando man, de manual, e o comando que você quer obter ajuda. Enter. Está aí a ajuda sobre o comando dir no Linux. Saído ajuda, você pode ler aqui embaixo, OK, para sair. OK, pronto, estou fora do manual. Então qualquer comando que tiver dúvida, man e o nome do comando. Mas no Linux nós vamos substituir o comando dir por outro comando mais utilizado, que é o comando de lista, o comando ls, o comando de listar. Seguindo a mesma lógica, ls temp barra exemplo. O interessante também é que você pode usar, tanto no Linux quanto no Windows, a tecla Tab para preencher para você. Por exemplo, se eu executar aqui o dir, ou o ls, por exemplo, e eu quero ver o conteúdo da pasta desktop, ou pasta downloads, ou pasta documentos. Eu tenho 3 pastas começando com D, 2 pastas começando com DO. Então, se eu digitar lsd e der um tab, ele vai me mostrar. Você quer ver o conteúdo de desktop, documents ou downloads? Eu vou botar o O e vou dar um tab. Mais um tab. Olha, você quer ver o conteúdo de documents ou downloads? Ele vai mostrando as pastas que se encaixam com o que você pediu. Ah, eu quero ver o conteúdo de documentos. Eu boto C, dou um tab, ele preenche, porque não tem nenhuma outra pasta DOC além de documents. Enter, ele mostrou o arquivo aula MDF. Vamos ver se isso funciona no Windows. Limpar a tela no Windows, CLS. Vou dar um dir na pasta Evaldo. Eu tenho aí também Desktop, Downloads e Documentos. Vamos ver CLS, vamos ver no Windows como funciona. Dir, D, Tab. Ó, dados de aplicativos, Tab. Desktop, Tab. Documents, Tab. Downloads. No Windows, ele vai preenchendo já qual diretório que você quer. Ele não mostra embaixo como no Linux faz. Ah, eu quero Documents, eu dou um Enter e vejo o conteúdo da pasta Documents. Dir temp, exemplo. Então tem aí os meus arquivos.
eu quero ver o resultado em ordem reversa. Eu posso usar o dir temp exemplo com o parâmetro "-r". Ele inverte. Observe que ele mostrou aqui em uma ordem, né? Colocou em ordem alfabética. Embaixo ele inverteu. Ó, o último arquivo está no início. O penúltimo é o segundo. Ele inverteu. O primeiro arquivo exibido aqui já é o último. E o dir "-r" maiúsculo no Linux, ele vai mostrar recursivamente, ou seja, ele vai mostrar o conteúdo da pasta exemplo e vai verificar que tem uma pasta exemplo 1. Ele vai mostrar o conteúdo da pasta exemplo 1, que é um arquivo. E tem uma pasta exemplo 2. Ele vai mostrar o conteúdo da pasta exemplo 2. Se tivessem subpastas, ele ia mostrando até exibir todas. O "-r" maiúsculo é diferente do "-r" minúsculo. No Linux, há diferença. O Linux é case sensitive. No Windows, não. O "-r" seria o "-r" para qualquer situação, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Então, voltando ao ls, ls-temp, exemplo, está aí, conteúdo da pasta exemplo. E agora eu vou dar um ls-temp exemplo "-l". O que é o "-l"? "-l", ele lista o conteúdo e mostra vários detalhes. Mostra quem foi o usuário que criou o conteúdo, aquele arquivo ou pasta, mostra o tamanho do arquivo, mostra a hora de criação, data e hora de criação. Então mostra alguns detalhes do arquivo. Vamos limpar a tela, clear, ls, temp exemplo, "-a", ele mostra os arquivos e pastas em forma de coluna. Vou tirar o "-a", olha a diferença. Então, como são 6 arquivos, ele mostrou 3 colunas com 2 arquivos ou pastas em cada uma das colunas. ls-t mostra os arquivos em ordem de data de modificação. O teste, o arquivos pastas. Eu vou modificar esse arquivo teste.txt para ver se ele muda a ordem. Teste.txt, vamos modificar o arquivo e vou salvar. Agora vamos executar de novo o "-t". Observe que o teste.txt ele veio para o começo. Ó. Ele estava aqui, era o quarto exibido, ó, uma pasta, um arquivo e ele. Agora ele veio para o começo. Por quê? Porque o "-t" mostra em ordem de modificação, de data de modificação. E eu posso combinar os parâmetros, por exemplo, combinar o L com o T. O L mostra a lista, o T mostra os arquivos em ordem de modificação, e se eu usar o "-lt", eu vou ter uma lista de arquivos ordenada pela data de modificação. Observe que, usando o "-l", os arquivos não ficaram em ordem de modificação. Usando o "-lt", você vai ter o teste.txt, que é o mais recente, no início, e o PDF no final, que é o arquivo mais antigo, que tem a data de modificação mais antiga. Ó, 4 de janeiro, 4 de fevereiro e 5 de fevereiro, o mais recente. Nós ainda podemos combinar mais uma opção, mais um parâmetro, que é o R de reverso. Então, executando aqui, observe teste, exemplo 2, exemplo 1, teste, 03 arquivos e o PDF. E se eu adicionar aqui o "-r", que é o de reverso, ele vai inverter, ó, PDF, 03, teste, exemplo 1, exemplo 2 e por último teste.txt. Ele mostrou uma lista em ordem de modificação, porém em ordem reversa. Clear. Se você estiver no meio de um comando e quiser cancelar, você pode usar o Ctrl C. Ctrl C cancela. Clear. Nós ainda temos o ls-h, que seria uma forma humanamente legível para o tamanho dos arquivos. ls-l. Observe que o tamanho dos arquivos ele vem em bytes. 97.000 bytes, 4.096, 188.000, 44 bytes. E se eu usar o "-h", nós vamos ver que é 96K, 4K, 185K. Então ele mostra de uma maneira mais compreensível, em
kilobytes, megabytes ou gigabytes, em vez de mostrar só em bytes. Vamos limpar a tela, clear. O "-r" minúsculo mostra de forma reversa. Já o "-r" maiúsculo mostra de forma recursiva. Então, no Linux, há uma diferença entre maiúsculas e minúsculas. No Windows, não há essa diferença, mas no Linux, essa diferença existe. O parâmetro "-r" é diferente do "-r" maiúsculo. O Linux é case sensitive, até para nome de arquivos, nome de pastas. Um arquivo assim, aula, ele é diferente de um arquivo dessa forma, aula. Não são os mesmos arquivos. O "-r" maiúsculo é mostrar de forma recursiva, ou seja, ele entra na pasta que você especificou, no caso a pasta exemplo, ele mostra o seu conteúdo, verifica se tem uma pasta lá dentro, mostra o conteúdo e vai entrando pasta após pasta até finalizar toda a raiz dentro da pasta que você especificou. No caso, ele mostrou o conteúdo da pasta exemplo e verificou que tem exemplo 1. Entrou na pasta exemplo 1 e verificou que tem um arquivo e mostrou. Entrou na pasta exemplo 2 e mostrou o seu arquivo. Se tivesse pastas dentro de exemplo 1 e dentro de exemplo 2, ele ia entrar também para exibir. E tem ainda o "-m" minúsculo, que mostra o resultado separado por vírgulas. Interessante se você quiser gerar uma lista com vários arquivos separados por vírgula, você pode usar o ls com "-m". Vou limpar a tela. Uma coisa muito utilizada no terminal é quando você quer o resultado do comando em um arquivo de texto. Por exemplo, você quer gerar um arquivo de texto com todo o conteúdo da pasta exemplo separado por vírgula. Então vamos lá, ls, pasta temp, pasta exemplo, "-m", enter, mostrou na tela. Eu quero guardar isso em um arquivo chamado lista.txt. Então eu coloco aqui o sinal de maior, quer dizer que eu estou direcionando, eu vou direcionar esse comando para um arquivo chamado lista.txt. Enter. Não mostrou nada. Por quê? Em vez de mostrar na tela, você direcionou. O caractere de maior está direcionando para um arquivo chamado lista.txt. Vamos ver esse arquivo? Eu estou na pasta Evaldo, né? Eu estou aqui, ó, dentro da pasta Evaldo, então gerei o lista.txt na própria pasta Evaldo. Está aqui o lista.txt. Deixa eu dar 2 cliques. Olha só, ele gerou um arquivo com o resultado do comando ls. Isso serve para todos os comandos. Você não quer ver na tela, quer o resultado dentro de arquivo, sinal de maior, e utiliza. Vamos ver se no Windows funciona? Vamos aqui no Windows, eu vou executar o dir. Eu tenho aí um resultado, né? Então eu vou executar o dir, sinal de maior, resultado.txt. Opa, não mostrou nada. Vamos na pasta Evaldo? Vamos na pasta usuários, Evaldo. Olha, tem um resultado.txt. Vamos abrir? Está aí o comando dir, o resultado do comando dir dentro de um arquivo de texto. Então, recapitulando, eu quero o resultado de qualquer comando, eu coloco o sinal de maior e coloco o nome do arquivo e coloco a extensão. No caso aqui é um arquivo de texto, eu vou botar o resultado no arquivo de texto mesmo, .txt. Quero cancelar o comando que eu estou escrevendo aqui, Ctrl C, funciona tanto no Linux quanto no Windows. Um assunto interessante também são os caracteres coringa. Por exemplo, quando eu executo ls temp exemplo, eu estou vendo todo o conteúdo da pasta exemplo. Ah, mas eu quero pegar somente os arquivos ou pastas que comecem com a letra E. Comecem com a letra E. Então eu coloco aqui, ó, eu quero localizar em temp exemplo, arquivos ou pastas que comecem com a letra E e daí para frente qualquer caractere. Então asterisco, enter. Observe que ele encontrou a pasta exemplo1 e encontrou a pasta exemplo 2. Vamos limpar a tela. Agora eu quero encontrar os arquivos txt. Então, ls temp exemplo asterisco qualquer nome ponto txt. Nós temos aqui o resultado, 2 arquivos txt. Eu quero todos os arquivos pdf, asterisco ponto pdf. Eu tenho aí um arquivo pdf.
todos os arquivos, asterisco, ponto, asterisco. Então ele mostra todos os arquivos. Ele não mostrou as pastas. Ele mostrou só os arquivos, porque eu especifiquei a extensão. Eu quero todos os arquivos e pastas. O asterisco, aí vai mostrando todos os arquivos e pastas. Vamos novamente. Vamos usar agora uma interrogação como coringa. Vou limpar a tela. ls temp /exemplo. Eu quero os arquivos que tenham a palavra teste no nome, tenham um caractere. Essa interrogação substitui colocando qualquer caractere, .txt. Observe que ele mostrou o teste.txt. Vamos criar mais uns arquivos lá. Vou criar o teste1.txt, teste2.txt. Então agora eu tenho teste, teste1, teste2 e teste. E vou criar um teste556.txt. Vou executar de novo. Observe, teste alguma coisa, um único caractere, .txt. Então, interrogação serviu de coringa para o 1, ele achou o teste1, o teste2, então substituiu 2, e achou o teste, substituiu a letra E. Agora, se eu quiser um arquivo que tenha exatamente 3 caracteres, teste mais 3 caracteres, que é... Opa, não tenho teste 3 caracteres. Vamos ver como eu criei. Ah tá, eu criei o teste1, teste2 e o teste 556. Vamos apagar o Ezinho aqui para ficar igual. Teste1, teste2 e teste 556. Então, novamente, olha lá. Esses 3 interrogações substituíram esses 3 caracteres. Vamos criar mais um. Novo documento, teste, com T mudo, 778.txt. Executando de novo. Então agora eu tenho teste, 3 caracteres, teste, 3 caracteres. O interrogação substitui um caractere. Por exemplo, você vai querer ver numa pasta todos os arquivos que são documentos do Word. ls, caminho, asterisco.doc. Então aí você lista todos os arquivos que tenham a extensão doc. Bom, chegamos ao fim dessa aula. O objetivo foi mostrar como trabalhar um pouco com os comandos de visualização de arquivos e pastas. O comando dir, o comando ls. Qualquer dúvida, acesse o fórum do curso, deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta, pode interagir comigo por e-mail. Obrigado e até a próxima aula.